Muito bem, gente. Bom dia a todos, a todas. Então, meu nome é Milena Nardini Bubbles, eu sou psicóloga, sou coordenadora do Comitê de Psicologia Transpessoal aqui da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Nosso comitê já tem 11 anos, né, dentro da sociedade, é um comitê que já há bastante tempo vem produzindo eventos, materiais, discussões, né, sobre esse tema. E fico muito feliz, então, com a presença de todos, de todas. Acredito que vamos ver se essas questões tecnológicas, né, que aconteceram, enfim, se vai dar tudo certo, porque nós tivemos aí mais de 70 inscrições para esse evento. Então, vamos ver se o pessoal consegue entrar, né? Tivemos um pequeno probleminha aqui com o acesso ao evento, né? Inclusive, a nossa vice-coordenadora, a Grazi, também vai daqui a pouquinho conseguir entrar, ela também tá nesse processo aí de tentar entrar. Então, gente, assim, num primeiro momento, eu acho importante, vou pedir assim que, depois que eu vou me apresentar, falar um pouquinho de mim, vou pedir que cada um do comitê se apresente um pouquinho, fale um pouquinho assim da sua participação, da sua caminhada, para a gente iniciar então o nosso tema propriamente dito, tá? Então, assim, contando um pouquinho de mim, eu sou psicóloga, graduada pela PUC, sou especialista em psicologia transpessoal pela Unipaz e pelo Instituto de Psicologia e Pesquisa no Desenvolvimento Humano. Fiz mestrado na PUC, doutorado na PUC, né? Defendi o doutorado ano passado, né? O meu tema foi o manejo clínico de espiritualidade, né? Então, na psicoterapia, o que que a gente faz quando os pacientes relatam questões relacionadas às suas crenças. Então, falar sobre esse tema, né, da espiritualidade é algo que eu gosto muito, assim, de que eu venho me dedicando ao estudo há bastante tempo, né? Eu sou também colaboradora do Departamento de Psiquiatria e Espiritualidade da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul e membro do Eurotas também, que é a Associação Europeia de Transpessoal. Sou certificada por eles como psicoterapeuta transpessoal por essa associação, né? Então, assim, acho que a transpessoal para mim é um tema que faz parte da minha vida há muitos anos, é um tema que me encanta, assim, e que faz parte da minha prática clínica, né? Nessa caminhada também dei origem, digamos assim, criei um instituto que se chama Unitatis, Instituto de Psicologia e Saúde Multidisciplinar, localizado aqui em Porto Alegre. Em 2020, nós iniciamos Unitatis. E, e hoje, então, nós temos, além de grupos de estudo, cursos, workshops de desenvolvimento pessoal também, temos estágio em psicologia clínica, então os estagiários ficam comigo por um ano, né? Um estágio em psicoterapia humanista e transpessoal, né? Então a gente faz essa junção do humanismo e da transpessoal, porque tem muitas questões do humanismo que a transpessoal traz, assim. Então eu gosto muito de usar os autores humanistas também para embasar algumas posturas terapêuticas, algumas intervenções. Mas o foco principal, inclusive, é a transpessoal, né? O que mais? E também para o ano que vem a gente vai ter formação, né? Na abordagem transpessoal lá no Instituto também. Tá? Então, acho que é isso. Sejam todas bem-vindas. Quem mais do comitê quer se apresentar? Acho que pode ser, eu tô vendo numa sequência aqui, vamos ver se é a mesma. Meu nome é Junei, eu sou estudante de psicologia, né? O meu estágio básico 1 e 2 eu fiz também com o Comitê de Psicologia Transpessoal. Depois disso, continuei no comitê, né? Por querer e por gostar. E faço parte também da cidade de psicologia do Rio Grande do Sul, né? Como associado. Pode ser eu. Opa! O meu nome é Simone Almeida, sou psicóloga. Eu faço parte da sociedade já há bastante tempo. Eu fui uma das fundadoras do Comitê de Psicologia Transpessoal, em março de 2012, junto com a primeira coordenadora, a Cleide. Comecei, comecei como psicóloga organizacional.
tenho especialização em psicologia hospitalar, em saúde e espiritualidade, e atualmente eu atuo na área clínica, no consultório. Meu nome é Carla, eu sou psicóloga e fiz uma atualização no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Humano em São Leopoldo e já faço parte, né, do comitê de psicologia do psicologia transpessoal já há mais ou menos uns 9 anos, né? Então, para mim fico muito feliz assim por fazer parte dessa abordagem, né? Foi aonde eu me encontrei. Bom dia, eu sou a Carolina, eu sou psicóloga, eu faço parte da sociedade e sou membro da Transpessoal há alguns meses. Bom dia, eu sou a Giovana, eu sou estudante de psicologia. Eu ingressei esse ano na Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul e também no Comitê de Psicologia Transpessoal. Muito bem, pessoal. Então, acho que todo mundo que é do comitê se apresentou, né? Falta a Grazi, que está com dificuldade para entrar, mas daqui a pouquinho ela aparece. Bom, então, por que desse tema, né? A gente começou a olhar para essas relações das crianças com a escola, com a família, e a gente então elencou uma leitura para o nosso grupo. A gente sempre vai pega um tema, escolhe algum tema, e normalmente assim esse tema a gente pega algum livro, alguma obra, algum autor de referência e lê todo ele. Normalmente no comitê a gente tem feito essa sistemática. Apesar de, às vezes, entre uma leitura e outra, a gente lê algum artigo, enfim, a gente tem essa sistemática de elencar um livro, assim, que desperte o interesse de todos, e aí a gente compra o livro e se dedica a ele, né? Desde o ano passado, a gente começou a olhar para esse tema, porque a gente teve a ideia de fazer um projeto social que, pensando muito assim nesse pós-pandemia, no que a gente observava nas escolas, das dificuldades assim de interação social das crianças, dos adolescentes, essa questão da privação do convívio que se teve ali por aquele tempo, o quanto foi impactante assim na vida dos jovens. Então a gente teve uma ideia de criar um projeto social a ser realizado em escolas públicas para trabalhar alguns valores, alguns temas ligados a sentido de vida, a propósito, a olhar as coisas de uma perspectiva um pouco mais positiva, né? Então, trabalhar a gratidão, trabalhar outros valores que se perderam um pouco com essa questão desse isolamento, e não só da pandemia, mas assim, a própria questão dos valores humanos mesmo, para uma cultura de paz, né? Porque dentro da psicologia transpessoal, né, um dos autores que trouxe a transpessoal aqui para o Brasil se chama Pierre Weil. E o Pierre Weil, inclusive, é o autor desse livro que nós estamos lendo, que se chama A Criança, o Lar e a Escola. Ele trouxe como toda uma caminhada dele, uma missão dele, assim, de orientar as pessoas e de implantar, de certa forma, uma cultura de paz aqui no Brasil. Tanto é que ele é considerado o reitor da Unipaz, que é a Universidade da Paz, né? E que ele, inclusive, ganhou prêmios pela Unesco, ele tinha muitos projetos ligados à Unesco, porque é um trabalho que tem um valor social muito grande, né? Porque ele busca coletivamente despertar nas pessoas esses valores de paz, esses valores humanos, humanitários, né? Que a gente sabe, né? Vamos olhar aí para o que está acontecendo no mundo nesse momento, o caos dessas guerras, das pessoas se matando, matando criança, né? Por conta de lutas de poder e toda uma questão assim que a gente entende, cada um tem suas razões, né? E a gente sabe que lidar com paz não é assim fazer de conta que nada está acontecendo e fica tudo bem, não é isso. Às vezes a gente precisa brigar para implementar a paz, mas a forma como as coisas estão acontecendo aqui no mundo nesse momento, a gente sabe que é bem caótica, assim.
né? Então, a gente vê a importância e a necessidade de se olhar para uma nova forma de ver as coisas, para uma cultura um pouco mais humanitária, né? Porque as coisas estão tá se perdendo muito ultimamente, esses valores que são básicos nossos e que a gente, infelizmente, às vezes entra nessa forma como a sociedade funciona, nessa correria, nessa demanda externa e esquece desse interno, do desenvolvimento dos valores que são constituintes do nosso ser, né? O Maslow chamava os valores do ser, né? Então, que são constituintes nossos para relações positivas, amorosas, humanas, solidárias, né? E que isso, com o tempo, muitas vezes as pessoas eh, se desprendem, né? Se acabam não desenvolvendo. E aí não adianta, né? Aí a gente recebe no consultório, né? Eu também, como psicoterapeuta, acho que nem tinha falado. A gente vê as pessoas que têm tudo, que às vezes, né, financeiramente são bem-sucedidas, têm uma família linda, têm um trabalho ótimo, e estão em depressão, estão mal, né? Não veem sentido naquilo que fazem. Então, a gente vê um vazio muito grande por conta da falta da vivência desses valores mesmo. Então, esse projeto ele busca um pouco o resgate desses valores já desde ali da infância, da adolescência. Inclusive, a gente se propôs a desenvolver também a equipe de professores, porque a gente sabe que eles são multiplicadores disso. Então, quanto melhores eles estiverem, quanto mais bem é, cientes disso, né, conscientes desses valores, mais eles vão transmitir isso nas aulas deles. E a gente sabe que isso é importante, né? Então a gente vem aí buscando, através dessa ideia, né, implementar esse projeto. Grazi, aproveitar que tu chegou, de repente tu te apresenta, eu estava falando um pouquinho aqui sobre o projeto inicialmente, assim, né? Aham. Pode Bom falar. dia, pessoal. Eu me atrapalhei para entrar um pouquinho. Bom, meu nome é Graziele, eu sou vice do comitê, né? E sou psicóloga também, né? E, bom, falando do projeto, né? Essa é uma ideia que a gente já vem há um bom tempo, né? Amadurecendo e tentando achar escolas, né? Que quisessem esse trabalho, até porque agora, a gente não pode só mais chegar na escola e já, que a gente quer fazer um trabalho voluntário. Agora tem toda uma burocracia, tem que passar pela Secretaria da Educação, tem que ser aprovado pelo SEDUC, né? E aí volta para a escola. Então, assim, e tanto que a gente está desde o início do ano, né, tentando achar uma escola, que queira fazer esse projeto. Então, assim, não é fácil, é agora que a coisa está andando, assim, sabe? E até foi engraçado que a gente conseguiu, eu acho que vai conseguir parceria com uma escola menor, né? Porque nunca conseguia chegar na pessoa certa, ou não, né? E essa última vez até eu consegui, porque quem atendeu o telefone foi o próprio diretor da escola, né? E parece que isso fez muita diferença, né? No acolhimento, né? No objetivo, né? E eu acho que a gente queria fazer diferente, né? Então, acho que está quase dando certo, né? E acho que é isso que a Mi falou, né? Tentar trazer esses valores para as escolas, né? Não só dos alunos, como da diretoria e de professores, né? Os valores, né? E isso com a pandemia também aflorou mais ainda, e até assim, realmente, esse livro que a gente começou, que depois a gente vai falar, traz isso, né? A ter esse trabalho também com o professor, porque é o professor que recebe o aluno na sala de aula, né? Como é que ele recebe esses alunos? Já está irritado, estressado, né? Então, assim, isso já começa aí, né? Então, acho que é isso, assim, Sim. Não, e uma né? demanda grande, né, Grazi? Ontem mesmo eu tenho uma filha de 12 anos, né? E ela falava assim: ai, mãe, meu professor falou que ele passou a noite corrigindo provas de 7 turmas. E ele foi dormir às 4 da manhã e tinha que acordar às 6 para nos dar aula. Daí por isso que ele disse: ai, façam o que vocês quiserem hoje nesse período. Olha só o que ele falou, né? Não deu aula, porque acho que ele não tinha condições de dar aula, né? Então eu fico pensando, imagina assim qual é a disponibilidade de trabalhar com as crianças com aquela energia, né? Ela tem 12, então pré-adolescentes, tendo dormido 2 horas por noite, porque tem prazo para entregar as notas, tem prazo para fechar lá, né? Uhum. Então, muito complicado. As demandas também escolares para os próprios professores, né? A gente sabe que é uma demanda alta, assim. Então,
A gente escolheu a leitura, né, desse livro e a gente também, até para situar o pessoal, assim, a gente escreveu um projeto, como é que funciona? A gente escreveu um projeto de intervenção, a gente encaminhou para a Sociedade de Psicologia, a sociedade aprovou esse projeto no ano passado. E aí nós ficamos com esse projeto aprovado, dizendo, bom, vamos executar o projeto, vamos procurar uma escola que queira receber a intervenção de alguns encontros, né, de trabalho em grupo para desenvolvimento dos valores. Tá. Aí começamos a procurar escolas e tivemos muitas, é aí que a Grazi estava falando, assim, tivemos muita dificuldade de encontrar uma escola que simplesmente dissesse assim, olha, vamos conhecer melhor o projeto, vamos sentar, marcar uma reunião, podemos então iniciar, né, com algumas turmas ou com os professores, enfim, né, mas assim, ao menos que desse essa abertura, né, e aí o que que aconteceu? Tem todo um trâmite agora, que a Grazi sabe melhor do que eu, porque é ela que vem cabeçando essa parte, que tem que ser aprovado pela Secretaria de Educação, né, O depois SEDUC, né? Pelo SEDUC. SEDUC, aí depois passa para a escola, né? E a escola tem que estar disponível, porque também tem que liberar seus alunos, tem que Ela liberar tem seus que estar, ela tem que estar professores também dentro desse programa do SEDUC, não é toda escola, né, que que pode queira, participar. não é assim, né? Tem toda uma. E tá certo, porque o que eles falaram, né, que às vezes vem algum projeto lá, um grupo, e daqui a pouco quer começar a cobrar, né, da escola o valor, né? E começou como Sim, trabalho voluntário, então não deu certo, infelizmente, né? ou uma intervenção sem pé nem cabeça, né? Daqui a pouco eles chegam fazendo lá coisas que não são adequadas, né? Então tem que ter cuidado mesmo, né? Mas a gente viu uma dificuldade, assim, de realmente alinhar para começar. Daí agora a gente conseguiu, então provavelmente, como já é novembro, certamente esse não é um bom período para iniciar, né? Então a gente vai conversar e deixar tudo certinho para iniciar ali em fevereiro, quando iniciarem as aulas, provavelmente ali fevereiro, março, a gente inicie de fato os encontros, né? Mas, de qualquer forma, a gente vem estudando esse tema. Então, o que que o Pierre Weil traz nesse livro, né? É um livro que já teve várias edições, é um livro que foi atualizado recentemente, porque ele é um livro mais antigo, assim, né? A primeira edição. E ele começa, então, na primeira parte do livro, falando, o tema é, né? Conheçamos a nós mesmos. Por quê? Porque como é que eu vou explicar algo, vou passar algo para as crianças, para os professores, os pais, sem me implicar nisso, né? Não existe a gente falar sem se implicar, sem estar envolvido nessa fala. Então, quanto mais a gente se conhece, melhor a gente consegue passar isso para as pessoas e, de alguma forma, assim, reconhecer, né? Ele traz, assim, razões das nossas simpatias, antipatias, por que que nós somos assim. Então, trazendo o autoconhecimento como algo muito importante para esse início de relação aí nas escolas também, né? Isso é para qualquer relação, mas nas escolas, então, né? Depois, numa segunda parte, ele traz as relações humanas entre pais, professores e alunos. Numa terceira parte, o papel do professor na educação. E depois ele traz a questão da psicologia escolar, né, voltada especificamente ali para pais e professores. Então, nós iniciamos há pouco a leitura desse livro e nós vamos falar da primeira parte, né, que é essa parte sobre conhecer a nós mesmos e um pouco sobre essa relação dos pais, professores e alunos nas relações humanas, que é um pouco assim do que a gente vem estudando. Tá? Pessoal, alguém quer completar alguma coisa? Quem é do comitê, viu, gente? O objetivo é que seja uma roda de conversa. Então, assim, se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, né? Se quiserem falar, abrir a câmera, fiquem à vontade, assim, né? É uma roda de conversa, assim, a gente não vai ficar expondo nada, assim, como aula, né? A ideia é que a gente vá conversando um pouco sobre esse tema, assim. Então, vou falando, tá? Quem é do comitê também, que quiser ir falando. Num primeiro momento, então, né, o autor traz a personalidade como uma questão importante, assim, do que é a personalidade, o temperamento, o caráter, o quanto a nossa personalidade, de alguma forma, ela se manifesta no ensinar e no aprender, né? Inclusive em relação a uma predisposição no sentido de abertura, assim, né?
Então, tem aquelas pessoas que estão mais abertas, que estão mais receptivas, e outras que nem queriam estar ali, enfim, e que muitas vezes faz parte, mas, enfim, né, não são tão abertas, e aí se tem algumas dificuldades aí, né? Então, ele traz um pouco dessas questões de como cada um reage e o quanto essa personalidade interfere nas relações, né? Trazendo, assim, por exemplo, pessoas mais introvertidas ou pessoas mais extrovertidas, aqueles que falam mais, aqueles que são mais calados e ficam mais isolados, né? Então, trazendo algumas questões, assim, de como cada um se mostra. E que isso depois se reflete no trabalho, numa questão de produtividade, né? E não só de produtividade, mas das escolhas profissionais e também muitas vezes ligadas à produtividade, né? Depois, ele vai trazendo muito essa questão, o nome assim que ele dá é querer é poder, querer e poder, né? O quanto a gente espera, às vezes, coisas da vida, ou dos professores, ou daquele ambiente, né? Ou a gente quer fazer coisas que a gente não pode fazer, e, e aí traz muito, às vezes, o quanto a gente quer ser algo, mas não necessariamente a gente pode ser aquilo que a gente quer ser, né? Naquele contexto, né? E aí a gente se trabalha para se desenvolver e poder vir a ser, né? Se tornar. Mas que a escola é um lugar disso, desse desenvolvimento. Alguém quer comentar, gente? Esse livro que eu estava vendo aqui, eu gostei muito dele, da parte da didática dele, né? Até mesmo pelas gravuras, todas, e como o Pierre Vai mesmo falou, é um livro para tanto terapeutas como pais, alunos, professores, né? Ele fez um livro de acesso para todo mundo poder acessar isso aqui. E eu achei interessante também, Helena, que eu achei que a gente não vê, claro, até porque é um livro para todos, né? As composições de personalidade, as aptidões, o desenvolvimento pessoal, né? Eu achei muito interessante a maneira que ele colocou isso aqui. E é um livro assim que vale a pena, assim, até quando eu comprei, eu peguei uma edição bem antiga, eu pensei, nossa, podia ter pego uma mais atualizada, assim, eu acho que eu peguei até foi a primeira. Mas ele é bem atual. E vai ser sempre atual, Não, né? Porque sabe, ele pega desde o básico, pega todo esse desenvolvimento. não, e que eu concordo com o Junei, assim, ó, eu achei a linguagem muito acessível, né? E ele circula em todos os níveis, assim, né? Para pais, professores, né? Isso. Então, bem didático, né, com relação aos desenhos. Tem O Não, bastante texto, desenhos, ele é ilustrado, a linguagem é simples. exatamente. Eu achei muito bom, muito, muito bom de ler, assim, bem acessível. e uma coisa que eu não tinha me dado conta, que eu observei que poucos livros que a gente tem hoje, acho que de psicologia tem mais, com gravuras. E é interessante porque a gravura dentro do contexto ali do coisa, ela te põe para uma reflexão. Ao mesmo que ela te relaxa naquilo que tu está lendo, ela faz tu dar uma pensada. Achei bem interessante. Uhum. É uma leitura que nos leva a refletir, né? Com certeza. E aí ele começa um pouco com as personalidades, com as aptidões, aí depois vai falando um pouco do comportamento dos alunos, professores, dos pais também. É bem completo, bem interessante. Uhum. Isso. Então, assim, pensando nisso que a gente está falando, né? Sobre que eu estava falando antes do querer e poder, né? Ali nessa parte do primeiro capítulo, ele traz o equilíbrio entre o poder e o querer, né? Porque às vezes eu posso, mas eu não quero, ou às vezes eu não posso, mas eu quero. Então, como Uhum. que a gente consegue alcançar esse ideal nessa balança, assim, né? Balancear isso. E,
E aí ele traz que o ideal é conseguir alcançar objetivos que estejam dentro dos limites das nossas possibilidades reais. Então, que para isso a gente precisa se conhecer bem. E quando a gente se conhece bem, a gente consegue alinhar isso que a gente quer com o que a gente pode, né? A gente não se frustra, porque a gente dá o devido direcionamento para aquilo que realmente, na realidade, pode ser feito. Então, é interessante, né? Porque às vezes muitas pessoas aspiram coisas que não são reais, né? Não são de acordo com a realidade, né? E na psicologia transpessoal, desde as humanísticas, assim, se a gente pensar no movimento das psicologias, né? Das diversas abordagens da psicologia, a gente vem com essa perspectiva da saúde do ser humano, de olhar pelo lado positivo, pelo lado daquilo que pode ser desenvolvido, dos potenciais, né? Então, quando fala assim sobre querer e poder, né? Eu sempre, por exemplo, com os pacientes, eu sempre estimulo, não, que a gente pode, se a gente quer, a gente pode, a gente vai. Só que às vezes não é quando a gente quer, como a gente quer, né? Mas que a gente pode, a gente pode. Né? Então, a gente fazer, quando a gente se trabalha, a gente vai limpando e tirando tudo aquilo que nos impede de chegar lá, né? Porque às vezes tem medos, tem raivas, tem culpas, tem outros sentimentos que vão nos impedindo de alcançar e de ser, né? Mas daí a gente trabalha e a gente limpa isso, a gente entende isso, integra isso na nossa vida, e aí a gente consegue chegar, né? Mas nem sempre é como a gente quer, quando a gente quer. Mas em potência, todos nós podemos. Acho que isso é bem importante deixar claro, assim, né? Que é a perspectiva da psicologia transpessoal, isso não sou eu que estou, né, falando, e ele traz um pouco isso, né? Aqui ele traz assim, né? A psicologia aplicada e mais particularmente a orientação profissional, e aí traz assim, pensando a longo prazo na vida daqueles alunos, por exemplo, né? Permite fazer um balanço objetivo das aptidões de cada pessoa, ajudando a ajustar o querer ao seu poder. Né? Então é isso. A pessoa tem ali várias possibilidades, só que esse querer não está alinhado. Então a gente vai alinhar para que ela possa alcançar. Milena, uma coisa que eu achei interessante desse texto aí do querer e poder, e isso acontece muito, né? Na relação dos pais projetarem nos filhos, né? O querer deles, né? E, nossa, eu conheço vários casos, acho que todo mundo conhece, né? Ah, eu queria que meu filho fosse médico, eu queria que meu filho fosse advogado, porque tem muitos advogados na família, e os filhos pegam uma linhagem totalmente diferente. Não é linhagem, quero dizer, né? Mas, nossa, como acontece isso, Escolha. e como é difícil para os pais, né, lidarem com isso, e como eles acabam projetando nos seus filhos, né, essa. Como é que. Me ajudem aí. Uma expectativa, né, de talvez coisas que eles queriam ser e não puderam ser, não conseguiram se tornar, né? Exato, né? Nossa, e isso acarreta tanta, né? Tanto conflito para eles, para os filhos, né? E, Uhum. e eu não E ao sei, mesmo por isso, o que vocês vê, assim, ó, queria até trazer uma pergunta. Vocês acham que acontece isso mais nos meninos? Eu conheço muitos casos dos meninos, dos rapazes. Claro, pode acontecer com as meninas também, mas eu conheço mais casos, assim, do não atingimento das expectativas, assim, mais com relação aos rapazes. eu não sei, eu acho que é geral isso, não sei. Embora às vezes o homem também é projetado mais, né? Eu conheço caso que a pessoa foi fazer a faculdade dela depois que o pai morreu. Ó, Sim. se Antes libertou, se parece, formou né? pelo Se aquilo que o pai autorizou. queria. Aí resolveu fazer outra faculdade depois que o pai morreu. Tipo assim, para Ah, isso agradar. acontece também. Então, Faz duas é, faculdades. A primeira é pelo gosto do pai. Como acontece? Exatamente. então Hum, é interessante isso, né? E às vezes, quando tá numa família bem bastante conservadora, aí realmente acontece o peso maior, às vezes, em cima do homem, né? Porque tem aquela questão de ser o provedor, aquela história toda, então assim, tem pode acontecer uma pressão maior. Uhum. E aí entra bem isso do querer e do poder, né? Às vezes a pessoa quer, mas parece que não pode. Como é que ela vai contra aquilo que
né? Estão dizendo que é importante para ela, que é o que ela deve fazer, que é o que vai dar certo, é o que vai dar dinheiro. Até isso eles falam, não, isso aí não dá dinheiro, não faz isso aí não adianta. É. Aí É, isso gera a frustração, a culpa, uma série de sentimentos, né? E isso pode, assim, ó, uhum, repercutir para a vida desse aluno, né? Dele casar, uhum. não se realizar, dele trabalhar e não se realizar, porque no fundo não era aquilo, né, que ele queria estar inserido, né? Não era naquela profissão que ele queria. Então, Isso, é bem delicado, assim, né? isso. E aí é isso, daqui a pouco tem um baita potencial ali que não está sendo vivido porque não está sendo permitido, né? A pessoa não está se permitindo viver aquele potencial. E aí é isso que eu trabalho muito isso assim com os pacientes, eu falo até para as pessoas em geral, eu digo assim, olha, se a pessoa quer fazer isso, se é algo que chama ela, ela vai fazer com amor, ela vai fazer bem feito, vai dar certo. Não tem como não dar certo. Pode ser o que for, podem dizer, ah, mas isso aí, sei lá, não funciona, não dá certo, não dá dinheiro, não sei o quê, não é uma profissão, sei lá, mainstream, ele sabe? É. Mas enfim, né? Mas assim, não importa, né? Não importa, vai dar certo. Só que é isso, precisa haver uma confiança, uma dedicação. Hoje em dia, né, essa questão de YouTubers e tal, a pessoa às vezes, né, descobre um talento ali para apresentar conteúdo, para fazer e ganha muito bem e se torna inclusive conhecido, né? Então hoje em dia a gente tem muitas possibilidades de profissões, de atuações, que se a gente falasse sobre isso talvez uns 10 anos atrás, iam dizer que, nossa, isso não seria possível. Né? Isso é um sonho, uma viagem, não. Né? E hoje em dia né, é uma realidade nossa. Sabe que eu tô Então, com um caso bem assim como tu descreveu, Milena, na família, assim, né? E daí ele é um rapaz, né? E, assim, ó, talentoso, os pais investiram muito nele, viajou para o exterior, fez cursos, se formou em engenharia e acabou de se formar em engenharia. E assim, ó, ele tá ele, como é que eu vou dizer, criou um blog, né? Como é que se chama? Ele é blogueiro, né? E tá assim, ó, com 90 mil seguidores. Ele tá ganhando salário. Ele tá. E olha, daí, assim, só que. E ele resolveu assumir perante a família, perante todos, que não ia exercer engenharia, né? ó, Então, e tá feliz da vida com o que ele tá fazendo, né? E é super conhecido, assim, sabe? uhum. E acho que esse é o ponto, né? Às vezes é, é necessário essa abertura para experimentar outras coisas, né? Porque ele foi atrás e fez, e aí deu um resultado bom, e aí conseguiu se assumir, né? Então, quantos têm esse potencial e não se permitem viver isso e ir atrás do É, que faz sentido, É. sabe? Bom, ele faz terapia, né, já há alguns anos, então tem esse. Como é importante, né, puxando a brasa para nossa área, mas como é importante esse respaldo, né, assim, né, ele não tem, não que ele não teve, como é que eu vou dizer, ele não teve muito da família, a família queria mais que ele seguisse a área da engenharia, né, mas assim, eu acho que aquela coisa de que ele foi em busca do que ele gostava, do que ele queria para ele, né, e foi uma questão, assim, muito rápida de descobrimento, assim, né, mas a terapia, tenho certeza que ajudou muito ele. Aham, aham, com certeza. Fortalece, né? Vamos seguir o texto, né? Voltando. Então, né? Depois o Pierre Weil segue ali falando das razões das nossas simpatias e antipatias. Ah, E aí fala assim, por que será que tem algumas pessoas que a gente simpatiza assim de cara e outras que a gente não parece assim, não desce, né? O que que acontece aí que não, né? E aí vai trazendo um pouco dessa forma de se relacionar, né? Porque as relações humanas, elas muitas vezes iniciam, se baseiam nessas simpatias e antipatias. Então, a gente se relaciona com o outro como a gente vê o outro, mas não quer dizer que ele seja assim, né? Não é porque eu vejo como antipático que a pessoa seja antipática de fato, né? Mas eu vejo assim e vou me relacionar com essa pessoa como ela sendo assim. E aí realmente eu não vou conseguir enxergar nada de bom ali.
Então, traz muito assim que a gente vê e daí a gente passa a tratar a pessoa daquela forma. Milena, E eu eu não fico sei também pensando, se tem a questão muito do pré-julgamento, né? sim, sim. E se a gente pensar, por exemplo, um professor em sala de aula, né? Será que não tem ah, uma questão de, às vezes, ter simpatia por alguns alunos e antipatia por outros? Como é que isso se desenrola ali no dia a dia? Porque é uma convivência grande, É de de muito turma, tempo, né? E até ou de às vezes com a turma. turma. Porque aquela turma, não sei o quê, aquela turma eu não gostei, aquela eu gostei mais. Né? Não, e acaba Sim, criando um perfil de cada turma, né? Ah, cada turma, a turma A é assim, a turma B é assado. E É, cria um perfil mesmo, né? aham. Ontem é. nós estávamos tendo aula de psicologia de aprendizagem, né? E me lembrei muito do livro, porque a professora citou o exemplo dela, que quando ela era pequena, ela ia na quinta série, a professora simplesmente odiava ela, detestava ela. Ficava muito claro para ela que o problema era com ela, né? E daí eu me lembrei do que disse no livro. Eu pensei, será que daqui a pouco essa professora não estava associando essa aluna com alguém que ela não gostava, com uma irmã, com, né, alguém que lembrava ela que ela não gostava dessa pessoa e transferia isso para o aluno. E então, e a professora relatou, né, a minha professora relatou que o filho dela foi também aluno dessa professora. E a professora tinha verdadeira adoração pelo filho dela. Ou seja, ela disse, parece que ela tentou compensar o que ela não conseguiu fazer comigo, ela tentou compensar com o meu filho, e o filho dela também amava essa professora. Então eu lembrei muito do que a gente conversou sobre isso, né? Que às vezes a gente acaba vendo uma pessoa, a gente lembra de alguém que a gente teve algum problema, que a gente não gostou, e acaba transferindo aquele sentimento que é de uma outra relação para a relação de agora. Faz muito sentido, né? Giovana, essa semana assisti um vídeo também que eu achei bem interessante de um terapeuta. Ele falava justamente isso. Estava atendendo uma paciente que ela tinha uma questão com o filho dela. E ela mesmo se questionava a questão de ter filho, né? E o terapeuta conversou várias vezes com ela. Aí, por fim, antes dela ir embora, ele teve uma luz, né? Ele disse, tá, mas o seu filho, ele se parece com quem na família? Aí ela disse, tu vai dizer que é por causa do meu irmão que eu não me dava com ele, né? Aí ela contou toda a história do irmão, que ele era muito parecido realmente com o irmão dela, que desde pequeno ela achava que era o preferido da mãe, to- todas aquelas intrigas familiares, né? E, e ela inconscientemente estava projetando no filho. Do filho, exatamente. E Uhum. esse livro fala isso aqui, né? Eu achei que tem interessante essa projeção que tu tens, né? Na realidade, tu procurar grupos também que, na realidade, condizem com a tua forma de pensamento. Achei bem interessante. Sim, o que aí leva ao dualismo, né? Esse grupo presta porque, né, assim, que a gente acaba indo só para um lado né, que está sempre reforçando o que a gente pensa, né? O que não reforça não serve, né? Né? E eles trazem aqui, ó, eu quero de repente compartilhar essa imagem. Vamos ver, eu achei aqui na internet, que daí ele traz a questão da figura fundo, né? E eu não sei se o público que está assistindo, se são profissionais, se são alunos, né? Eu acho que deve ter alunos. E eu não sei se vocês já tiveram aula sobre Gestalt terapia, né? Vocês estão vendo essa imagem aqui? Sim? Uhum. Tá. Então, Eu assim, posso. hã? Então, o que que acontece, né? Na Gestalt, a Gestalt terapia, que é uma das vertentes do humanismo, né? Tem algumas faculdades que mantêm as cadeiras de humanismo, né? Por exemplo, eu fui professora de humanismo na universidade, então eu dava os fundamentos. Normalmente tem uma disciplina de fundamentos humanistas, que são os conceitos humanísticos, e da clínica humanista, né? Então, daí intervenções, enfim, dentro da abordagem. E aí, no humanismo contempla diversos autores. Então, por exemplo, Carl Rogers, que vai falar da abordagem centrada na pessoa, Gestalt terapia, um dos autores que se destaca é o Peirce, né? O Maslow,
que vai falar também do humanismo, logoterapia com o Viktor Frankl. Então, são alguns autores, né? Fenomenologia, existencialismo. Então, são algumas, digamos, cada uma dessas é como se fosse uma formação específica, digamos assim, se a pessoa quer se especializar no futuro. Mas ali se vê um pouquinho de cada coisa para poder ter noção, né, de como que funciona. E todas têm por base essa lógica, assim, né, de olhar para a pessoa por essa perspectiva mais da saúde, do positivo, das qualidades, enfim, tá? Não é, viu, gente, acho isso bem importante, assim, ó, não é desprezar que pode haver uma doença, um transtorno, que pode haver um problema, não é negar isso. Pelo contrário, é integrar isso. É olhar para isso de uma forma a entender que isso não é uma limitação, isso é um caminho para o conhecimento de si, né? Isso é um caminho para desenvolver o que eu preciso desenvolver para eu me tornar pleno, né, e consciente. Então, acho importante porque é uma perspectiva diferente da psicanálise, por exemplo, né, ou da TCC, enfim. Então, essa figura, né, o autor aqui ele traz como numa das páginas aqui do livro, falando desse conceito da Gestalt que se chama figura fundo. O que que é figura fundo, né? Se a gente olhar, primeiro, se olhar lá para o fundo, para esse cálice, a gente vai ver para a parte branca, a gente vai ver um cálice, né? Então, se a gente der enfoque para o branco, a gente vai sobressair esse cálice. Se a gente dá enfoque para a cor escura, a gente vai ver como se fossem dois rostos se olhando, certo? Então, dependendo da perspectiva que eu enfoco, se eu enfoco na figura, na frente ou no fundo, que é aquele branco, eu vou ter uma imagem totalmente diferente. Então, o que ele traz é, se nas minhas relações eu focalizo nas simpatias, eu vou me relacionar de uma forma com as pessoas. Se eu foco nas antipatias, eu já vou chegar de uma outra forma com aquelas pessoas. Mas daí ele traz assim o quanto a gente no nosso dia a dia muitas vezes não está consciente de que se relaciona nessa perspectiva, assim, muitas vezes valorizando ou desvalorizando características das pessoas por base nesse nosso pré-julgamento, porque daí lembra inconscientemente lá do irmão, do não sei o quê, e aí eu já, né? Como a colega falou ali da professora, que se relacionava com a mãe de um jeito e com o filho de outro. Né? Então, por que que ela não tratou os dois alunos da mesma forma? Ambos ocupavam o mesmo papel, aluno. Então, isso acontece muito. Então, quanto mais consciência a gente tem sobre o nosso processo, a gente e se conhecer, a gente consegue entender, tá, mas só um pouquinho, por que que aquilo me incomoda tanto? O que que tem ali que me incomoda tanto? Né? E normalmente o que incomoda muito nos outros é porque também é nosso, é algo que a gente precisa ver. Né? O Jung traz o conceito de sombra, inclusive, né? Como aquilo que nos irrita, nos incomoda, porque vem para mostrar um aspecto a ser desenvolvido nosso. Então, aqui, deixa eu parar aqui a tela. Mas é mais ou menos por aí, assim, né? Para a gente ter consciência dessas relações, porque isso vai fazer com que essas relações tendam a ser mais saudáveis, mais realistas, né? No sentido de estarem pautadas no que a pessoa é, de fato, e não no que eu projeto na pessoa e me relaciono a partir disso. Não sei se, pessoal, Hum. alguém quer comentar alguma questão sobre isso, se deu para entender. Essa imagem é bem conhecida da Gestalt, né? De figura funda, assim. É bem antiga. Aham. Eu tive essa aula bem no início da faculdade, assim, eu lembro. E eu lendo, aí fez todo sentido, assim, tipo, como a gente enxerga a nós mesmos, os outros, de o que que faz sentido e o que não faz sentido pra gente também. E se a gente pensar, né, uma pessoa que está, por exemplo, em depressão, o que vai estar ali na figura é uma visão pessimista e negativa das coisas, né? Então, ai, a chance de dar errado é muito grande. Ah, não vai dar certo, então nem vou tentar. Ai, para que que eu vou sair da cama? Não vai adiantar mesmo. Vou ficar aqui, né? Então, a gente troca isso, né? A gente desfoca isso e passa a olhar, não, mas olha só, né?
pode acontecer isso, isso e aquilo, ó, quando tu fez isso, aconteceu aquilo, então, ó, não é bem assim. E a gente começa a trazer um outro lado ali para a pessoa, para que ela comece a enxergar, né, mudar a figura, né, e dar enfoque para outras coisas, né, que ela não está percebendo e realmente sair daquele quadro, né? Então, esse é um exemplo, assim, bem simples, né, do que a gente faz. Bom, seguindo ali, né, o autor vai trazer pais e filhos nas suas relações humanas. Então, na segunda parte, né, que é mais ou menos até onde a gente combinou, então, de falar hoje na nossa reunião, né? Então, traz essa relação entre pais e filhos, né, e às vezes o filho, às vezes não, a maioria das vezes, se não todas, a criança manifesta na escola a forma como ela se relaciona em casa, né? Ou como ela é tratada, ou como ela percebe as pessoas se tratando. Então, ela reproduz no ambiente escolar aquilo que ela vivencia, assim, que é a rotina dela, né? Então, a questão do comportamento dos pais, né? E o quanto a criança, muitas vezes, ela é um sintoma da família, né? Porque ela vem para evidenciar algo que na família não tá legal, ou que na família não é devidamente conduzido, né? Assim, então, a escola é mais um lugar onde isso se manifesta. Então, aqui, ele traz assim, né? Vou ler uma frasezinha para vocês aqui. As condutas dos filhos na escola, em casa, ser grande parte uma reação do comportamento dos pais para com os filhos. Tá. Isso é a tal ponto verdadeiro que se constatou que a maioria dos problemas de comportamento, tais como a ausência de atenção, brutalidade ou instabilidade, são causados pela conduta e pelas atitudes dos pais. Já é um lugar comum a afirmação de que há mais pais problemas do que filhos problemas, né? Então, isso é bem interessante, porque traz uma responsabilidade, né, para os pais olharem para a sua relação. E aí eu fiquei pensando, hoje em dia, né, a quantidade de déficit de atenção, de autismos, de tudo que vem aparecendo em termos diagnósticos, assim, das crianças, né? E aí querem que a criança tenha atenção, mas em casa a criança está lá falando, os pais não estão prestando atenção nela, né? Então, o que que eu estou aprendendo? Que não adianta eu ter atenção, né? Assim, não adianta eu ter a atenção bem desenvolvida, por quê? Porque eu não interajo mesmo assim, eu não tenho retorno mesmo assim, né? Se essa atenção está vinculada ao amor, então isso contribui para que eu não me sinta amado, por exemplo, né? E aí na escola querem que eu tenha atenção, querem que eu me doe, porque no momento que eu estou olhando, eu estou me doando, eu estou dizendo, eu escolho olhar para ti e não para outra coisa. Então eu estou te priorizando, eu estou dando atenção para ti, né? E aí, se não tem isso em casa, querem que a criança que não recebeu tenha para dar. E aí, como é que eu vou dar o que eu não recebi? Dar o que eu não tenho, né? Mas não, o problema é da criança, taca a Ritalina e vai olhar lá, tem que olhar, tem que É prestar isso que eu ia atenção. comentar. Ah, dá o remedinho, né? A famosa Ritalina. Né? Ah, Então, assim, claro, não estou dizendo que isso é a origem de todos, né? Que tem daqui a pouco crianças que realmente têm mais dificuldade, que têm questões cognitivas, ok, mas será que é tanto assim como está surgindo? Porque isso está vindo como uma leva, né, gente? Vamos combinar, é, isso aí né? Só que o é. que acontece? Começa a olhar no dia a dia, assim, ó, vai num restaurante, vai numa praça de alimentação de um shopping, tá? Na hora da refeição. É cada um no seu celular, não se falam, né? Pega ali jovens, ali crianças a partir de uns 7, 8, por ali, adolescente, cada um no seu, né? Você está com os pais às vezes interagindo, às vezes também, cada um no seu dispositivo ali, não tem atenção, né? E aí naquele dispositivo ali, vários estímulos, várias coisas, daí no meio entra uma propaganda, entra um anúncio, entra não sei o quê, e sai de uma coisa para outra, e no meio de uma praça de alimentação com uma barulheira, não sei o quê, e comendo. Então, assim, aí querem que pare tudo e tenha atenção, sente na sala e fique ali paradinho olhando um quadro, que não tem estímulo nenhum.
Então, assim, difícil, né? Exigindo muito. Então, hoje em dia, eu vejo que as escolas também estão se modernizando no sentido de, coloca mais videozinho, coloca mais projetor, assim, né? Projetor da minha época, como é que se chama? Como fala errado? Esses slides, essas coisas assim. Na minha época tinha um bibliógrafo ainda, né? Então, não tem que ficar quieto. Mas, né? Mas assim, que tenha pelo menos um pouco mais de recursos que é multimídia, isso aí os alunos podem ajudar. Né? Um multimídia, uma coisa, uma música, né? Mas são poucos os professores que têm aquele jogo de cintura assim, ó, terceiro período, gente, vamos se levantar, dar uma esticada no corpo, né? Uma sacudida. A gente sentado a manhã inteira, às vezes numa aula, meu Deus, mas se dá um incômodo de estar ali, né? Mas os professores, não, né? Chegam, já estão ali tacando a matéria, é isso, não tem. É uma É mais em didática. cursinho, né? Que eles exploram essa questão mais excêntrica, né? Aham. Então, assim, ali, claro que se manifesta, né? E é difícil, assim, a gente lidar. Imagina, 30 crianças, cada um com uma família, com uma educação, com seus valores, com suas dificuldades. Então, aqui a gente vê nesse capítulo a questão, assim, relacionada à indiferença e rejeição, né? Aí traz, por exemplo, né? As crianças rejeitadas procuram carinho fora do lar. São, em geral, angustiadas e ávidas em atrair a atenção dos professores e dos colegas sobre elas. São eternos insatisfeitos e muitas vezes instáveis. Quando adultos podem passar a exigir demasiado carinho por parte do cônjuge e provocar, assim, desajustamentos conjugais bem sérios, né? Ou seja, é aquela coisa da insatisfação, assim, parece que não recebe, e aí, de alguma forma, não dá, não tem para dar, né? Então, quer receber de alguém que sente aquela carência, né? Mas muitas vezes, na hora que é convidado também a se doar, não faz. E aí não recebe, e aí fica nesse ciclo, assim. Isso é bem, bem comum, assim. Né? Se por um lado, então, tem essas crianças, tem daqui a pouco outros lares que os pais são super protetores. E aí criam a criança baseada no medo, né? Não faz isso que vai acontecer não sei o quê. Não, né? Cuidado, fica junto. E aí também cria aquela ansiedade, vai que eu vou, né? Uma ansiedade de separação, assim, né? Vai que eu vou e aí depois eu me perco, eu não sou amado, dá errado, eu sofro, então eu fico aqui. E aí a pessoa também não aprende a se desenvolver com autonomia na vida, né? Chega na escola, né? Eu tenho um paciente que quando ele fez uma transição de escola, né, tem 6 anos, vai fazer 7. Ele saiu da escola, que era uma escolinha menor, tipo creche, assim, que ia até ali o final como é que chama? Da preparação para a primeira série, na verdade. E na primeira série, ele entrou numa escola maior, como ele disse, uma escola grande, né, que tem até ensino médio. E aí, nesse período ali, a sorte, que ajudou muito, que tinha coleguinhas que saíram da mesma escolinha e foram para a mesma escola. Então, ele tinha outros coleguinhas de referência, assim, nessa adaptação. Então, o que que acontece? Se ele estava, que eram as classes de 3 em 3, assim, né, sentados juntos, de 3 em 3. Aí, colocavam ele numa classe que estava, que, digamos, tinha só ele e duas pessoas que eram desconhecidas, dois coleguinhas novos. Ele não parava sentado. Ele caminhava pela sala, ele não sentava, ele não conseguia sentar, ao ponto de as outras crianças fizeram uma sacanagem com ele, primeira série, gente, olha só a cabeça. Botaram cola na cadeira para quando ele sentasse, ele ficasse grudado, para ele parar de andar na sala que estava atrapalhando. Meu Deus, cola. Cola. Colou a bunda toda ali, a calça. Aí, né, resumindo, assim, né, qual foi a estratégia? Ele não está sabendo lidar com essa adaptação, ele está se sentindo desamparado, ele fica nervoso, angustiado, ele quer se mexer, e também é uma forma de estar perto daqueles que ele conhece. Então, ele vai um pouquinho lá, ele volta, ele vai perto do outro, ele volta. Aí, o que que foi a estratégia que foi feita? Pegou os conhecidos dele e botaram perto, um de cada lado. Deu, parou. Aí, depois tirou um. Aí, né?
Aí foi indo, passou um mês, passou 2 meses, depois tirou o outro. Ok. Né? Então, assim, é difícil, né? Só que assim, aí já vieram, daí me chamaram, fui lá na escola, eu disse, não, senhor. Ah, ele tem hiperatividade, déficit de atenção, ele não para sentado, ele tem que. Não, só um pouquinho. Não é isso. É outra coisa. Aí fui lá, conversei, a gente trabalhou isso, daí mudaram as condutas, aí ficou tudo bem. Tá tomando Ritalina, coisa assim? Não, porque não é a questão. Entende? Não é a questão. Mas, né, mal ver uma agitação já, não, é isso aí. Hiperatividade, déficit de atenção. Então, assim, realmente a gente tem que ir com calma, né? Parece que às vezes não se olha profundo para aquela situação, se olha se o comportamento. Ah, esse é o comportamento? Fechou ali as características do comportamento? Tá, então tá, é isso aí, taca ali remédio. Só que a gente não é só comportamento, a gente tem as nossas emoções, a gente tem um inconsciente que está por trás regendo uma série de questões ali, né? A gente tem os nossos, além dos nossos sentimentos, né? Na transpessoal a gente vê também, a gente tem as nossas crenças, a nossa espiritualidade, aquilo que nos fortalece, ou que às vezes é usado de uma forma negativa também, né? É para ser um apoio, mas às vezes a pessoa não se relaciona bem com suas crenças, usa às vezes até para se autopunir. Então a gente precisa olhar para tudo isso, né? Então não é assim, o comportamento é esse, pá, tal coisa. Não, não é isso que funciona, isso não vai resolver. Não, e até os mecanismos de defesa, né? Frente à mudança que Exato. ele sofreu, para ele poder lidar, sabe, com os colegas, enfim, né? Esse olhar Uhum. do todo, né? Que o profissional tem que ter, independente de ser psicólogo, É, professor, psicoterapeuta, enfim, né, do todo. Mas é do essa todo, né? questão, Esse né? A olhar gente está integral. cada vez mais especialista, né? Ao invés de olhar para esse todo, a Esgoto, gente está indo sabe? cada vez mais para a parte, em termos de ciência, né? Eu digo assim, enquanto evolução da ciência, assim. Então, infelizmente, se esquece, às vezes, desse outro, de todo um contexto, de toda uma forma de ver, né? Porque isso que tu fala do mecanismo de defesa, né? É isso mesmo, os mecanismos de defesa, eles são do ego. Eles vêm para conservar o ego, para manter o ego inteiro, assim, para tentar manter aquele ego, né? Hum, E aí o que acontece? Eles se manifestam para dar conta daquilo ali, porque não está conseguindo dar conta de uma forma saudável, então preciso me defender, né? Então, quando a gente vê, né, e na transpessoal é isso que a gente faz. Trans é além de, pessoal é persona, ego, né? Então a gente vai além do ego, a gente entende que tá, isso vem para manter esse ego, só que esse ego não está saudável, né? Então a gente precisa ajustar isso, indo além do ego, né? Burlando esses mecanismos de defesa, buscando trabalhar num nível mais profundo, não deixando, não cedendo a isso, né? Não achando que então é isso, então se manifesta dessa forma, então é isso. Não, né? Não é isso. Isso é uma defesa para manter o ego, porque o que é de fato, a essência dele, que é o self, não está conseguindo se manifestar. Então a gente precisa dar condições para que se manifeste, né? E no caso desse meu paciente, é isso aí, né? Depois passou, não precisou mais. Tá? Que mais? Aí a questão da brutalidade, por exemplo, né, que ele traz aqui também como um item, então as crianças que agridem outras crianças, né? Eu já vi situações em escolas assim de ver criança jogando cadeira nos colegas, né? Já vi uma criança uma vez, eu nunca vou me esquecer. A criança mordeu a monitora aqui no braço e a monitora ia puxando a criança, parecia um bicho, e foi indo, assim, carregando, né? Ele não soltava, tinha ataques de raiva, né? Então, assim, de onde que vem isso, né? Será que vê? Será que apanha? Será que entra em contato com conteúdos que são inadequados, seja nas redes sociais, na TV, vê amigos, coleguinhas também já sofreu, por isso não se sabe, né? Mas certamente no nosso self não tem isso, né? A nossa essência, o nosso self, esse é um pressuposto, né, humanista, ela é amorosa, a nossa essência, ela é tudo de bom, né? Então isso não faz parte do ser, isso é algo que de alguma forma está sendo uma defesa, está sendo algo que vem ali para mostrar um caminho, né? Infelizmente pela dor, não mais pelo amor, né?
E como essa questão da brutalidade, da agressividade, né? Como o professor tem que ter esse olhar mais amplo, né, dos alunos perante o que anda acontecendo, né, desses alunos que ficam atirando e agredindo, né, assim, de pegar uma arma, uma faca, né, e querer resolver a seu modo, né, essa, essas questões dele, né, enfim. E como vem acontecendo isso, né? Toda semana tem algum noticiário de algum aluno, né, que descompensa, atirando, e como é delicado isso, né? Aham. Então, inclusive, né, essa questão da agressividade que a gente está falando, na pandemia isso aumentou muito. Isso também foi uma coisa que nos motivou a desenvolver esse projeto, porque a questão da violência intrafamiliar durante a pandemia, dos abusos, né? Crianças que daqui a pouco precisavam daquela refeição que era dada na escola, e aí passaram a não ter essa refeição mais, e aí passaram por privações de miserabilidade muito grande, condições de miserabilidade. Então, assim, é, são vários os contextos de educação, né? Desde aqueles que têm mais condições até aqueles que não têm. Então, a violência ela cresceu muito nesse sentido, assim, nesse período. Então, isso contribuiu também para uma dificuldade é, das escolas e dos professores, enfim, darem conta de tudo isso que veio, assim. Né? Imagina ficar ali 2 anos apanhando dentro de casa, né? Quando estava fora de casa, pelo menos não apanhava tanto, talvez. Então, a gente sabe ali que. Não, e esse professor tem que aprender a lidar com esse aluno, né, pela internet, dar aula pela internet, assim, é, é, Sim, né? Então, assim, ele tiveram também se que aprender na desorganizou, marra. né? Sim, uma coisa que não havia um preparo, né, de tecnologia, de didática para isso. É. Foi um desafio, né? Uhum. E aí, aqui nesse capítulo, eles trazendo vários estilos de pais, né? Pais desde superprotetores até rígidos e autoritários, até democráticos. Então, isso é interessante, assim, a gente vê o quanto realmente existem estilos, né, de pais, de criação, que também são baseados muitas vezes nas nossas criações, na educação que nós recebemos, nos modelos que nós tivemos. E às vezes as pessoas não se dão conta, mas reproduzem com seus filhos, né? Ou às vezes vão pro oposto, né? Como tiveram uma educação, digamos, sei lá, muito rígida, e aí vão pro extremo oposto, porque não querem que o filho sofra aquilo que sofreu. Então, aí também falta limite, falta valores, falta, né? Então, assim, o quanto essa relação com os pais, ela é muito importante, assim, para que se constitua um aluno que tenha mais condições de aprender, né? Mais uma certa predisposição ao aprendizado, porque emocionalmente tem mais condições de lidar com as situações. Olha só que interessante, né? Daí traz aqui, por exemplo, os pais rígidos e autoritários. O quanto, assim, a criança parece que tem que fazer bem feito, porque é a obrigação dela, né? Mas daí, quando faz bem feito, não recebe elogio, porque na verdade era obrigação. Então, assim, não tá fazendo mais que obrigação, né? E aí a criança parece que nunca satisfaz, né? Nunca agrada, nunca de alguma forma atinge o objetivo, assim. E aí gera o quê na criança? Um complexo de inferioridade, do tipo, não sou bom o suficiente, nunca consigo. E aí, aqui, ó, além da questão da inferioridade, da menos-valia, né? Também se desenvolve o complexo de culpa, né? De medo de ser castigada, porque não pode errar. Atitude permanente de expectativa do fracasso, então vai estar sempre esperando o pior. Ou uma rebeldia contra tal regime na idade da adolescência, né? Então, daí na adolescência se revolta contra tudo aquilo que foi muito rígido, né? Assim, tipo, me fizeram sofrer lá, então agora vocês vão ver. Agora eu vou me libertar. E aí, daqui a pouco, né, segue algum caminho aí que não é muito legal. E já os pais democráticos, né?
já é um modelo um pouquinho mais saudável nesse sentido, né? De assim, precisa de carinho, né? Dá o carinho, reconhece o esforço, recompensa a criança quando há um acerto, né? Uma gratificação assim pelo esforço, pelo empenho. A questão assim de um ambiente baseado na compreensão, na calma, no respeito, né? Então, a questão do desenvolvimento do senso de responsabilidade na criança, que também pode ser desenvolvido assim, dando pequenas tarefas, muitas vezes, de acordo com a idade, né? Ah, então tu pode lavar a louça, tu pode retirar o lixo, tu pode botar a mesa, pode, enfim, né? Arrumar a sua cama. Então, pequenas responsabilidades que vão gerando esse reconhecimento também, né? E um senso de responsabilidade, assim. E, Milena, uma coisa como é importante, né? A questão do elogio, né? Frente a essas demandas, né? Tipo, ai, que legal, fulano ajudou, né? Me ajudou, foi muito bom, né? De botar os brinquedos no lugar, né? De fazer as tarefas em casa, assim, e ter algum retorno positivo, sabe? Aham, aham, com certeza, com certeza, né? E Então, às vezes porque é só isso vai. repreensão, é só cobrança, né? E às vezes é importante também, né? Olha, né? Fulano me ajudou a colocar a mesa, que bacana, que show. Sei lá, né? Uhum. E aí traz aqui a importância do educador desenvolver as qualidades positivas nos alunos e fazer com que essas habilidades possam ser mais bem aproveitadas, né? Então, assim, quando a criança cresce, ela tem esse senso do quanto ela é boa, do quanto ela é capaz, do quanto ela pode fazer bem feito, né? E isso gera estrutura, assim, gera base para que ela possa, então, se relacionar com o mundo de uma outra forma, né? E depois pensando num campo profissional mesmo, né? Assim, de desenvolvimento profissional. O que mais? Eu acho que nesse sentido era isso. Ali tem uma partezinha bem interessante sobre trabalhar com silêncio, assim, em vez de trabalhar com Ah, grito, briga, assim, de trabalhar com silêncio que dá uh, faz repensar um pouco, né? Ué, o que tá acontecendo? Assim. Uhum, uhum, exatamente. Eu gosto muito de uma frase do Roberto Crema, não sei se eu vou saber a frase exatamente, tá? O Roberto Crema, ele é psicólogo, filósofo e é o coordenador atual da Unipaz, né, que é a Universidade da Paz. Ele fala assim que o silêncio ele é o intervalo entre uma nota e outra, né, na música. É graças ao silêncio que existe a música, porque se não tivesse silêncio não haveria música. Então, é isso, né? Imagina todo o tempo falando, 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 falando. Não tem como. Então, o silêncio ele pode servir para muitas coisas, né? Desde criar música até, às vezes, ser um silêncio que gera reflexão, por exemplo. Só não falar nada, fica em silêncio. E aí, né, as coisas acontecem. Existem alguns momentos, né? Alguns retiros espirituais, por exemplo, que são retiros de silêncio. Não sei se vocês já ouviram falar, que a pessoa vai para ficar em silêncio, né? Por quê? Porque se entende que nesse silêncio se encontra muita coisa, que não é fora, né? É dentro. Eu estava vendo aquela parte que a Carol ali falou, e realmente assim, a questão do silêncio dos pais com os filhos muitas vezes, porque os filhos imitam os pais, né? Que nem fala o livro, né? Então, quando tem agressividade e tu responde com a calma, com a tranquilidade, né? Para a própria criança já vai ter aquele impacto só um pouquinho, né? A próxima vez ele já vai começar a tentar mudar isso, né? Uhum. Então, até mesmo assim, quando tu tem. E isso realmente acontece até hoje conosco, né? Quando, na realidade, tu vê uma explosão agressiva e tu percebe uma reação totalmente diferente daquela, a pessoa dá um impacto nela, só um pouquinho, opa,
Desarma, sabe? né? O Desarma, que né? que está acontecendo? Tu para, né? Pelo menos para analisar. Tu pode até seguir depois com uma certa agressividade, mas tu vai parar para pensar. Porque É às vezes tu uma. responder aquela agressividade, tu acaba alimentando mais. É, Isso. Então, é importante dar esse tempo, sabe? De pausa, de silêncio. Uhum. Uma das técnicas, assim, da comunicação não violenta, que a gente chama, né? É isso, a pessoa tá gritando lá, esperneando, e aí fala cada vez mais baixo e devagar, Patinho. né? Porque aí a pessoa vai ficando cada vez mais evidente, assim, aquela distância entre uma coisa e outra, e aí a pessoa começa a se dar conta, tá, mas por que que eu tô gritando? Então, são E aí técnicas, ela né? escuta a própria voz, né? Se dá conta da. Uhum. Né? E aí traz aqui, né? Quando um não quer, dois não brigam. É exatamente isso. Porque é isso, vai alimentando, daí um fala mais alto, outro fala mais alto, daqui a pouco já tá numa questão corporal, ali numa luta corporal, e aí se perderam total. Então, é desarmar esse ciclo que vai se criando. Então, o silêncio, nesse sentido, ele é. Porque às vezes a gente acha que o silêncio é algo passivo, né? A pessoa está passiva, mas na verdade não. O silêncio ele é uma escolha, muitas vezes. Né? A pessoa está ativa, ela está escolhendo ficar em silêncio. Né? Então, não denota fraqueza ou passividade ou omissão. Não, às vezes é o que é necessário. Né? É o necessário. Até ali em certas terapias fala um pouco de essa coisa do silêncio quando é estranhado, né? De deixar a pessoa tá em silêncio e deixar a pessoa falar, assim, também. O quanto que ela se escuta também. Aham, isso aí. a psicanálise usa muito isso, né? Fazer com que muitas pessoas questionam o silêncio do psicanalista, mas é justamente para a pessoa poder se escutar. Uhum. Tem um trechinho que fala bem assim, bem no que a Carol falou e o Julinei também. Induzir as pessoas a falar, conduzindo a conversa de tal modo que, pelo próprio raciocínio ou pelos seus sentimentos, cheguem a uma determinada conclusão, né? Tem bem a ver com essa da psicanálise. E ele dá o exemplo também de uma criança, né, que mentia muito, e, e eu não me lembro que se é uma senhora, se é a avó, começa a deixar ele mentir e faz de conta que está acreditando na mentira e vai ficando cada vez mais em silêncio, né? E com o tempo essa criança foi parando de mentir. Por quê? Porque você não foi reforçada, né? Ela não reforçou no sentido de punição, né? Ela, ela colocou aqui até, demonstramos que o exagero na representação pode ser mais prejudicial do que o simples silêncio, né? Que conforme ela fosse agir, né, a maneira como a criança estava se comportando, aquilo poderia reforçar, né, o reforço positivo ou negativo, né, que também já é falado em outras abordagens, né? Foi pedida uma orientação em relação a essa criança que não parava de mentir, e aí ele falou, simplesmente fica em silêncio. E aí foi isso, Isso, até que ela mentiu, daí tá. Chegou uma hora que parou de mentir, viu que não adiantava mentir. isso mesmo. É isso. Depois, por último, pensando que a gente já está no nosso tempo final aqui, já está quase acabando, né? E aqui também da nossa leitura, a gente entra no último item, que são as relações humanas entre a família e a escola. E é legal porque é uma parte do livro que orienta, que traz algumas orientações, assim. Ele fala a importância de se escolher, como se escolher um local adequado, como poder a gente sabe o quanto é importante, né, estar num local que promova o aprendizado. Então, assim, o que que é importante a gente ter ideia para escolher esse lugar, né, digamos, essa escola. Então, primeira coisa, como escolher um colégio? Aí traz aqui, né,
Uma boa orientação se conhece pela existência, então, assim, de ter um orientador educacional, formação pedagógica do diretor, a existência de iniciativas extracurriculares, isso eu acho muito importante, assim, nas escolas, né? Ter, assim, um grêmio estudantil, clubes de pais, iniciativas, assim, de esportes, de campeonatos, essas coisas que façam com que as crianças saiam só daquela coisa, assim, da sala de aula, né? De ter outras iniciativas, reuniões de pais e mestres periódicas, assim, para se poder falar em melhorias, né? Traz aqui, por exemplo, escolas que possam oferecer escotismo, isso é legal, né? O contato com a natureza tem a ver com uma coisa de sobrevivência também, de lidar com situações, às vezes, difíceis, né? Programas de cinema educativo, bandas de música, enfim, né? Ter essas possibilidades aí. Aí depois fala como preparar o filho para o colégio, né? Então, assim, a questão de mostrar para a criança como algo agradável, né? Porque daqui a pouco pega pais, esses pais superprotetores, por exemplo, já sai a primeira coisa que fala, ó, tu vai pro colégio, tu te cuida, tu não faz isso, tu não faz aquilo, tu cuida. Coitado, né? Já vai lá, assim, morrendo de medo que aquele lugar vai ser hostil, vai ser terrível, e a coitada da criança chega lá apavorada, né? Então, não, assim, é mostrar o colégio como um lugar tranquilo, um lugar agradável, que ela vai aprender, vai se desenvolver, vai ter amigos, né? É a questão de se tiver um amiguinho que já frequenta, melhor ainda. Foi o caso desse meu paciente que ajudou bastante, né? Se não tivesse outras crianças ali que ele conhecesse, eu imagino que a adaptação teria sido bem mais difícil, né? Porque ali foi ótimo que tinha esse recurso, porque não são todas as crianças que dão essa sorte, assim, né? Às vezes muda de cidade, muda de estado, chega num lugar totalmente desconhecido e tem que lidar. E aí fala de alguns erros que a gente pode evitar nessa relação entre pais e professores, né? Então, a questão assim de criticar o professor na frente dos filhos, né? Às vezes o filho se queixa de uma coisa do professor, já sai tacando-lhe pau no professor, né? Ah, porque olha aí, porque faz isso, né? Não adianta, porque aí tá também tirando a autoridade do professor. Daí vai chegar, vai querer que chegue na escola e a criança respeite o professor, mas o pai não está respeitando o professor. Então, isso é importante, né? A questão de ficar com aquela ideia de que o filhinho é a vítima que se apresenta, né, na mente dos pais, assim, ai, coitadinho do meu filho, ele que apanha, ele que não sei o que, ele que não sei o que, o bullying. Não é que não tenha, tem, gente, claro que tem. Mas, assim, o que que essa criança também faz que gera determinados sentimentos nos outros colegas, por exemplo, né? Então, assim, em algum momento tem uma via de mão dupla, assim, é uma via de mão dupla. Tem algo que acontece, é uma relação, então não é nada, não é do nada que vem algo para a pessoa, né? Por que que vem isso? É porque tem algo ali que é feito, que pode ser até um silêncio, pode ser até um tipo de olhar, pode ser uma postura, pode ser, né, assim, que alimenta de alguma forma esse retorno para a criança. Então, é importante trabalhar isso com a criança para se entender assim que não existem vítimas nesse sentido. É necessário esse desenvolvimento de uma certa maturidade, assim, né? De olhar, não, só um pouquinho, o que que eu posso estar fazendo? Né? Em que eu contribuo para isso? Né? E aí a gente muitas vezes, né, se trata a criança ali como vítima, como coitadinho, só coberta e não resolve, né? Não está dando força para o filho resolver. Melina, falta 2 minutos. É, Isso. Uhum. Mas eu acho que era isso, né, gente? A questão, assim, dessa colaboração, então, né, com os professores, enfim, com toda, com a escola em si, né? Então, não sei se mais alguém tem algum comentário, quer falar alguma coisa. Não, eu digo, acho que vale a pena indicar esse livro, né? Porque é muito bom, assim, quem quiser. Uhum, com Eu comprei certeza. até o outro dele, Ah, Relações Humanas na Família e no Trabalho. legal, legal. Essa é uma edição mais nova, pela Vozes aqui. Aham, essa também é pela voz. Esse eu comprei não é pela Voz. É que eu estava vendo, não foi essa que eu escolhi no sebo, mas eu acho que como eu comprei já usado, eles acabam mandando para ti o mais antigo que eles têm, né?
Possivelmente, né? Sim, possivelmente. É A Criança, o Lar e a Escola. Esse é o nome do livro, do Pierre Weil. Ó, deixa eu ver se eu É coloco essa aqui. aqui. Pierre Weil. O meu aparece ao contrário aqui, não sei, mas é Pierre Weil. Não, agora tá certinho, Milena. Agora. Deu? Tá. Aham. Então, tá, gente. Acho que, né? Então, de qualquer forma, né? Esse é o encontro Portas Abertas, que é justamente para mostrar como funciona o nosso comitê. Então, quem tiver interesse em participar é muito bem-vindo, né? A gente já sabe o que a gente está estudando, já sabe que tem um projeto aí social pela frente que vai ser executado agora no próximo ano. Então, quem quiser de alguma forma se aproximar, participar, é muito bem-vindo aos nossos encontros, que acontecem nas sextas, das 8h30 às 10 da manhã, online. E aí, eventualmente, a gente faz algum presencial também, né? Então, agora tem final de ano, a gente faz um encerramentinho, se encontra fora. É legal. A gente cria aí uma amizade também. É isso, Renata. Deixa eu só tirar aqui que eu estava respondendo o pessoal do chat, todos os nomes registrados, caso alguém não receba, pode entrar em contato conosco, né? Porque, como a gente falava no início, quem não participou, o Simpla está nos enganando algumas vezes. Então, se tiverem alguma dificuldade, podem entrar em contato com a gente. Queria parabenizar o comitê, né, por esse evento, por essa atividade, né? O grupo sempre muito participativo, muito empenhado. E trazer esse tema tão importante, né? Assim, do tanto que vocês estão pensando, né? Então, fico bem contente também de estar um pouco mais próximo e poder escutar dentro do Portas Abertas também um pouco o que está rolando nos grupos, tá? Então, parabenizar a todos e um bom restante. Pode falar. Tem uma perguntinha no chat, só acho importante responder. A Claro, pode Flávia responder. perguntou se para participar tem que ser do Rio Grande do Sul. E aluno de qual período, né? Então, não, pode participar de qualquer lugar e em qualquer semestre que estiver, né? Sendo estudante de psicologia ou profissional, enfim, é Isso, não. possível. Ótima essa pergunta, eu estou só registrando o último nome. É isso mesmo, né? Para participar, sendo sócio, vai poder participar de todas as atividades, do comitê de transpessoal ou outros ainda, se quiser. Existe essa restrição da associação, mas agora com o online a gente está extramuros, né? Então, é do Rio Grande do Sul, mas a gente está, né? Tem bastante gente circulando, né? Então, o online nos trouxe essa possibilidade também, né, de pessoas que são daqui, estão fora. Então, a gente fica bem contente de saber, tá? Eu passei o contato da secretaria por e-mail, Flávia, mas também tem o WhatsApp, que eu não tenho aqui agora, mas eu vou te colocar o arroba, o Instagram sempre a gente sabe, né? O WhatsApp a gente não sabe. O Sociedade Psico RS, é esse, tá? Pode procurar lá, que vai ter todas as informações. Obrigada, Milena. Essa informação é importante mesmo. Todas, Certo. tá bem? Então, obrigada. Sim. Ótima sexta Todos. a todos, né? Tchau, pessoal. Muito bom, Tchau, gente. gente. Beijo, beijo. Até sexta. Tchau.